que foi o puxãozinho. Fernanda, você faz falta na minha vida. Ontem, no meio da mentoria, eu lembro que não estava gravando. Alguém falou, tá gravando? Eu falei, ai, meu Deus do céu, agora vai gravar de onde estava mesmo. Como diz, todo mundo me pede para lembrar essas coisas, todos Eu, os eventos que na, eu participo. na verdade, eu preciso ver lá no, na configuração da sala. Eu acho que tem uma forma de você já entrar gravando, entendeu? Tem sim. Então, eu acabo esquecendo de ver isso. Depois, qualquer coisa, ou você me lembra, ou se você puder ver também, porque daí, se entrar gravando, se não for para gravar, é mais fácil, porque daí a gente ouve, né, como tem esse recadinho aí. Então, a gente ouve e daí fala, não precisa gravar isso aqui, não. Daí é mais fácil desligar do que ter que lembrar de ligar. Gente, eu achei incrível esse capítulo. Eu acho que foi assim um tapinha na cara de muita gente, né? Não sei como é que foi para vocês aí. Para mim trouxe várias confirmações. Então, bora trabalhar, porque hoje a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar com o guia. Até que enfim. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o guia para que realmente nós possamos aí provocar nos céus a nossa restauração, gente. Lembra da frase lá do primeiro dia? Essa frase a gente precisa levar para a vida. Não existe uma espiritualidade saudável se as suas emoções não estiverem saudáveis, ok? Não tem como. E o que eu tenho visto muito, né? A gente acompanha aí líderes, o quanto tem pessoas desistindo do seu chamado, e aí não é só chamado ministerial, é eclesiástico, na verdade, né? É um chamado ministerial, mas o quanto tem pessoas desistindo do seu chamado ministerial porque não conseguem alinhar corretamente as suas emoções. Eu que trabalho especificamente nessa área, né, de carreira e de negócios, o quanto eu vejo gente desistindo de projetos, desistindo de promessas que Deus fez para a vida dessas pessoas simplesmente porque não estão trabalhando adequadamente as suas emoções. E aí, por não saberem expressar suas emoções, por não saberem nomear suas emoções, por não respeitarem os seus limites, acabam desistindo. O que parece ser um caminho mais fácil se torna um caminho mais doloroso. E hoje, bom, não foi à toa que eu trouxe esse livro para a gente refletir dentro da companhia de Daniel, né? Porque realmente eu sabia que ele estava muito conectado com aquilo que a gente acredita. Mas eu acho que uma das coisas que chama muita atenção no capítulo de hoje, que a gente vai ver, gente, é a necessidade do descanso. É a necessidade das pausas. Se nós não pararmos, de alguma forma, Deus vai achar um jeitinho de nos parar. E aí é perigoso. Fer, você quer falar? Pode falar. Hoje eu quero que vocês participem mais, gente. Sim, eu queria aproveitar que você estava falando desse negócio de emoção, e é verdade, né? Porque muitas vezes desde criança, a gente é ensinado a reprimir as nossas emoções, né? E aí, outro dia eu estava até vendo um meme, acho que alguma coisa, justamente desse negócio. Ai, se você é ansioso, fala que é alguma coisa, se você, agora eu não lembro exatamente, falou assim, se você é ansioso é uma coisa, se você é não sei o quê, você tá cansado. Que é aquele coisa que você sempre fala, né? Tipo, e aí, eu até achei interessante, e eu acabei me deparando com esse livro aqui, eu não sei se vai aparecer direito. Ó, Não. Acho que tem que entrar na sua. Você tem que entrar bem na frente ainda. É peraí. porque, como você tá com o desfoque. Sim, Aí. chama Ai, que Emoção. legal. É um livro para criança, gente. É um livro para criança, mas ele fala de várias emoções.
E aí, inclusive, ele tem, assim, ele fala assim, ó, com este livro, crianças de todas as idades vão aprender a reconhecer suas emoções e expressar seus sentimentos. E aí ele vai pulando de uma emoção para outra, eu achei super legal. Então ele vai, Ai, traz dia 10 que eu quero ver. tá, ele começa com a ternura, aí ele pula pro amor, e aí, então, eu vou só ler só um aqui para vocês verem. Ternura. Alguns seres despertam a nossa ternura. Um cachorrinho, um broto de árvore, um vovozinho. Ternura é proximidade, afeto e compaixão. Sentimos ternura por pessoas, seres e objetos indefesos ou que não nos parecem ameaçadores. Onde está a ternura? Ela está dentro de nós, mas são os outros que abrem as portas da nossa ternura. A fragilidade deles nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. A ternura é um convite ao amor. E aí, então, pula para a próxima emoção. Aí você vai ler o amor, aí ele fala lá no final, assim, ó, o amor é o oposto do ódio. Aí pula pro ódio. Uau, Então, eu acho isso super legal. E fora que, tipo, de novo... Peraí, deixa eu tirar de novo aqui. E, de novo, né? É para criança, então é super bonitinha as ilustrações. Tá vendo, ó? Da ternura é esse aqui, ó. Com aham, os carneirinhos. Então, eu achei super, super interessante muito esse, bom. Muito, esse, esse livro. Então, fica, depois eu vou colocar lá no grupo, aí fica a dica aqui. É baratinho para comprar, tipo, é um livro de criança. Quem quiser comprar. principal, É. principalmente quem tem criança, né, gente? Bom, eu até Sim. marquei aqui no livro, né? O pessoal que né, que vem aí do IE2, que já acompanha, que já caminha com a gente há um bom tempo, eu acho que muita coisa aqui vai ser uma releitura ou uma reconexão, uma lembrança novamente, né? Porque no IE2, lembra que eu e o João, nós falávamos muito isso, que a gente vem de uma geração de adultos que são analfabetos emocionalmente. Então, eu achei legal, né? Emocionário, porque é como se fosse um abecedário, né? Porque realmente o adulto ele basicamente passa a ter duas emoções. Ou ele tá cansado ou ele tá estressado. É assim que a gente resume as nossas emoções. Acho que foi antes de ontem. Ah, não sei que dia que foi, que eu tava meio assim, né? Eu também fico meio assim, tá, gente? De vez em quando, tá bom? Aí a Mel, mãe, o que que você tem? Aí eu falei, eu não tenho nada. Ela, mãe, o que que você tem? Não, Mel, eu não tenho nada. Ela falou, mãe, você tem, você sabe e você não quer me falar. Eu falei, é verdade. Falei, eu não tô legal, não tô bem, hoje eu não tô legal. Você não quer falar? Eu falei, não, não quero falar. Então tá bom, mãe. Então fala que você não quer falar, não fala que você não tem nada. Então é legal, porque daí, né, ela reconhece, né? Foram estimuladas a isso. Mas nós, como crianças, não. Então, o quanto é importante. E esse é um capítulo que ele vai falar justamente sobre isso. Porque não é possível nós restaurarmos as nossas emoções. Não é possível nós nos tornarmos. Eu falei errado a frase, eu até fui buscar. Não é possível ser espiritualmente maduro se permanecemos emocionalmente imaturo. Então, não adianta a gente querer ver anjo, pedra preciosa. Não adianta a gente querer ver anjo, pedra preciosa, o foguinho lá no monte pegando fogo. Não adianta, gente, a gente querer ver isso se as nossas emoções não estiverem alinhadas, porque qualquer coisinha que o diabo soprar no teu ouvido, você vai cair naquela mentira que ele tá falando para você. Ok? Então, o que que ele fala aqui, né? A gente estudou semana passada sobre os sintomas, então, de uma espiritualidade doentia, né? Alguém quer falar sobre como foi a reflexão da semana passada? Vocês fizeram ali a tarefinha até a página 12, gente? Aquele estudo lá de 1 Samuel. Como que foi para vocês? Duas pessoas para falar sobre esse estudo. Quem pode falar? Cri, cri.
Ninguém, gente. Vou chamar então. Cibele. Assim que é bom, não fez, então já justifica. Eu adoro isso. Fala do o que que pelo menos moveu você na semana passada, o que te impactou, né? O que que de repente gerou ali uma maior reflexão, se você se viu em algum daqueles sintomas, né? Bom, basicamente assim o que eu. Tá me ouvindo? Tá? Tá Tá. perfeito. O livro tá mexendo demais comigo. Ele tá desconstruindo toda a religiosidade que estava dentro de mim. E isso tá me mexendo nas minhas entranhas. Assim, me virando do avesso. Porque eu me converti com 15 anos de idade. Saí da presença do Senhor muitas vezes, mas sempre volta com a carga da religiosidade. E trabalhar com as emoções na essência, e mesmo nesse terceiro capítulo que ele fala sobre você tem que ser se você está com raiva, se você está feliz, se você está com sucesso, se você está muito infeliz, ele está presente. Essa coisa da espiritualidade contemplativa, de realmente ter convicção de que ele está o tempo todo comigo, tá doendo, ele está comigo, eu estou xingando, ele está comigo, eu estou brava, ele está comigo, eu estou feliz, ele está comigo. Hoje eu fui para academia malhar, eu estava assim num estado de felicidade interna tão grande que eu fui malhando e o tempo todo eu fiquei pensando nisso. Eu falei, ele está comigo o tempo todo. E no Amém. segundo capítulo, o que mexeu muito comigo foi exatamente até aquela, tirando um pouquinho daqui, no sábado, quando a gente esteve junto, foi sobre o que você está procurando aqui. Convicção da minha identidade de filha amada. Porque o tempo Amém. todo o mundo religioso atira pedra na gente e julga a gente de alguma forma. Não é assim que Deus é, não é assim que Deus age. Não, você não pode ter essa emoção. Você tem que guardar essas coisas para você. Então eu tô com 59 anos. Quanto tempo eu guardei tanta coisa que podia ser tão leve e ser tão eu diante de Deus Uau. e eu não seria condenada nem apedrejada, porque eu sou filha amada do Pai. E tá chegando nessa convicção assim amalgamada dentro de mim, não tem preço. Amém. Amém. Que É isso. lindo, Si. Tá vendo? Ó, tá vendo? Não fiz a lição, mas Incrível. tô. É isso aí. Então, bora lá, gente. Vamos acelerar, então. Vamos aqui para o capítulo 3 porque como a gente vai estudar ali, a gente vai trabalhar, eu quero trabalhar junto com vocês a parte do livro mesmo. Então, vamos olhar um pouquinho para esse capítulo 3 e entender algumas coisas importantes aqui que eu acho que vale a pena a gente refletir e discutirmos juntos aqui, tá bom? Então, ele fala que o antídoto, né? Ou seja, a cura para que nós possamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável é a espiritualidade contemplativa. E aí já começa a dar um nó, né? A hora que você vê isso, você fala, cara, eu vivo no Ocidente. Você tá entendendo? Não tem essa história de contemplar, é aquela coisa dos monges. Eu não tenho tempo para contemplar, né, Cris? Minha vida é muito corrida, não dá tempo para isso. Então a gente vai precisar lembrar da imagem, né, do iceberg. Semana passada, retrasada, eu fiz uma formação de constelação e eu falei muito sobre isso, né? O quanto, à medida que nós nos aprofundamos no mar, as águas elas vão ficando também mais escuras. Então, não se trata só do tamanho ou da profundidade desse iceberg, mas trata-se também daquilo que fica em oculto nas nossas vidas. E muitas vezes as nossas emoções elas acabam se tornando ocultas a ponto de realmente a gente não conseguir acessá-las. E ele traz aqui essa reflexão sobre quantos cristãos, gente, ele não está falando de pessoas do mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que são líderes, pastores, líderes de células, líderes de grupos, que estão aprisionados. Aprisionados onde, gente? Em emoções doentias e numa espiritualidade que também é doentia. Quando, na verdade, o desejo de Deus é o quê? Que a gente se conecte com Ele, que a gente vá em busca, né, dessa conexão profunda com Ele. E aí ele traz a reflexão aqui, baseado lá em Apocalipse, onde ele fala da besta.
Gente, eu não sei como foi para vocês, mas para mim foi algo assim que eu falei, meu Deus, isto é forte. Lá na página 55 ele fala que hoje nós vivemos uma cultura global. E é tão interessante, né? Porque hoje não foi nem por, tipo assim, ai, eu me programei para fazer isso. Não foi, foi a agenda de Deus. Hoje eu subi um recortezinho de uma live que eu fiz, que eu falei justamente sobre isso, o quanto as pessoas estão infelizes por compararem o seu bastidor com o palco de uma outra pessoa. E aí eu falo, né? Às vezes você vê o Reels de uma pessoa e você esquece que aquele Reels, que aquele Stories são segundos de um recorte de uma vida de 24 horas, porque o nosso dia tem 24 horas. E aí você vê ali um stories que às vezes dura 15 segundos, 30 segundos. E aquele stories de 15 segundos, de 30 segundos de uma pessoa que às vezes você sequer conhece, torna você uma pessoa infeliz. Eu faço a comparação, né? Antes da internet, antes do advento da internet, a gente até se comparava. Mas a gente se comparava pelo menos com pessoas que a gente conhecia. Vizinho, colega da escola. Então, a gente pelo menos sabia mais ou menos, nem sempre a gente sabia tudo. Pelo menos ali a gente tinha um certo conhecimento da vida daquela pessoa. E a gente sabia que muita coisa, né, é máscara, muita coisa é meio que só o faz de conta. Só que hoje o que acontece? As pessoas estão ficando infelizes por se compararem com a vida das pessoas que elas nem conhecem e que talvez nem vão conhecer. E aí ele traz essa reflexão, o quanto e nós temos falado muito sobre isso, né? Essa agenda é uma cultura globalista, é uma agenda globalista que te coloca conectado o quê? A questão do capitalismo, a questão da necessidade do ter, a questão da necessidade do possuir, e isso tira de você várias coisas. E aí ele traz, né? Eu até marquei aqui, isso é forte, 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 forte. Escrevi forte 4 vezes no livro. Que ele fala o quê? A felicidade está em acumular coisas. Então, quanto mais dinheiro você tiver no banco, quanto mais imóveis você tiver, quanto mais seguidores na internet, quanto mais bens você conseguir acumular, mais feliz você é. Você deve obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido que puder. Gente, esses dias eu ouvi de um rapaz com menos de 30 anos que estava em crise porque ele precisa construir, 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 não está dando conta de alcançar os objetivos que ele tem. Eu falei, nossa, mas você não tem nem 30 anos. Ele falou, por isso mesmo. Quando eu tiver 30 anos, eu já quero estar assim, 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 assim. Eu falei, mas você vai morrer com 32, com 35? Não. Eu falei, não. Por que essa necessidade? Outra coisa, e isso a gente vê, gente, muito forte. A segurança das pessoas está no dinheiro, no poder e no status. E aqui a gente fala assim, isso aqui é lá fora, né? Lá fora. Não. Quantas pessoas aqui, vou falar de companhia de Daniel mesmo, que a gente precisa falar é da nossa casa, não da casa do outro, que não estão conseguindo ter boas noites de sono por causa dos boletos que tem que pagar, por causa das contas que tem que pagar, ou porque tá achando que o nome é isso ou que o nome é aquilo, ou porque não está se sentindo reconhecido na sua posição ou no cargo que ocupa ou naquilo que faz. Gente, isso é status. Reconhecimento é status. A nossa necessidade de ser reconhecido nada mais é do que um valor de status. Esses dias também eu atendendo uma pessoa, ela falou que eu sonho em ser promovida. Eu falei, mas me esclarece um pouco melhor essa questão de você ter que alcançar uma promoção. E ela é novinha também. Não, e ela está em sofrimento por conta, né? Esse objetivo não acontece.
Eu falei, mas me fala um pouco melhor sobre isso. E qual que é a dor que está por trás? A dor do reconhecimento. O fato da promoção não vir, ela não se sente reconhecida. E aí ela criou na cabeça dela que sem esse reconhecimento, ela não vai conseguir avançar na vida dela. Então, olha o bololô que virou. Fora uma série de outras coisas aqui, tá bem? Aí ele diz assim, ó, comemos, bebemos, assistimos TV e aos filmes, frequentamos escolas, lojas, trabalho, criamos família, ouvimos música e até participamos de igreja, dentro de uma sociedade modelada pela besta. Lá no finalzinho da página 55. Gente, isso aqui. Até frequentamos uma igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos mostre se de alguma forma a companhia de Daniel ainda sofre esta influência, que nós possamos desmascarar esse espírito e rejeitar essa contaminação em nome de Jesus. E isso alimenta o fogo da besta dentro de nós. Refiro-me. O que que acontece, gente? Se nós estamos em a gente tem falado muito sobre isso, né? O México, a gente falou muito sobre isso. Na Costa Rica foi falado sobre isso. Na reunião da rede, a gente falou um pouco sobre isso. Eu me lembro de ter conversado depois ali na Mulher Armas Secretas de Deus, eu conversei um pouco com a Lu também, a, a, a esposa do apóstolo Márcio. O quanto, por exemplo, a moda, ela dita uma cultura. Então, aquilo que a gente vê muitas vezes na moda, ela estava falando para mim, que ela tinha visto umas coisas de um desfile em Milão, que agora a moda vai ser cropped transparente. Ou seja, né, vai mostrar tudo. E é uma cultura o quê? De perversão sexual. E isso vai influencia totalmente os comportamentos. Então, a gente precisa entender que, a partir do momento que nós estamos moldados ou nós estamos inseridos nessa cultura, que é essa cultura globalista, de termos, de acumularmos, de que as coisas precisam ser conquistadas com o esforço do nosso braço, de que a segurança nossa está no dinheiro, no poder, nesse status que se move, que nós devemos buscar o prazer, realizar os nossos sonhos, que a minha verdade talvez é mais importante do que a tua. Se nós estamos moldados por essa cultura, a gente vai sofrer uma consequência. E qual vai ser essa consequência? Temores, desconfiança, violenta obstinação. Gente, isso aqui Deus tem martelado tanto na minha cabeça, quanto às vezes nós nos tornamos obstinados por uma ideia. E às vezes Deus só quis testar o seu coração, só quis provar o seu coração. Teimosia, chegando até o quê? A rebeldia. O que que você vê dentro de você mesmo? Essa tem que ser uma grande pergunta que você precisa se responder hoje. Porque a besta, gente, como ele fala, tem mantido a igreja tão cativa que muitos de nós agem como se Deus trabalhasse para nós. Ai, 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 ai. Gente, quando nós olhamos os apóstolos do primeiro século, vamos falar a verdade da vergonha do comportamento que a gente tem hoje. Imaginar que aqueles homens, eles abriram mão de tudo, com o único propósito, servir a Deus. Eles não tiveram apego a nada do que era material. E eu vejo que muitas vezes nós estamos clamando por coisas que têm como único objetivo nos beneficiar. Nos beneficiar.
Eu tenho batido nessa tecla aqui com vocês. Qual é o propósito do teu chamado? Qual é o propósito do teu negócio? Qual é o propósito do teu serviço? O nosso foco é que o reino expanda. Agora, se nós estamos focados nas nossas próprias necessidades, isso quer dizer que nós ainda estamos vivendo em um sistema da besta. Estamos debaixo de um governo de Mamon. Se nós estamos vivendo pelo dinheiro, nós estamos debaixo de um governo de Mamon. E aí ele nos convida, então, para desencadear uma revolução. E essa revolução precisa ser feita o quê? A partir de uma saúde emocional. Aqui foi o que eu comentei, né? Eu até marquei, eu falei, bom, quem é IE2 aqui já precisa estar craque nesse negócio. Porque ele vai nomear, ele vai dizer ali, né, no capítulo, na página 58, a importância de nós nomearmos e reconhecermos os nossos sentimentos, identificar, né, nos identificarmos com outras pessoas, que é a questão da empatia, da compaixão, nos libertarmos dos padrões autodestrutivos, estarmos cientes de que sim, o passado nos impacta, então como que nós podemos, né, nos proteger disso de alguma forma, desenvolver capacidade de expressar claramente os nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Gente, se tem uma coisa que vocês sabem aqui, é que eu e o João, nós somos vida vivida e nós somos transparentes naquilo que acontece conosco. Domingo, no final de semana, a gente passou lá em Santos, né, Marcelo Garice? Com aquela vista horrível que eles têm lá, entendeu? Tivemos ali um momento prazeroso de mesa. Foi um tempo muito bom, muito agradável de Deus nas nossas vidas. 3 gerações, né? O pai, o filho e o neto. Então, a gente acabou indo para lá para acompanhar os apóstolos, que eles iam embarcar no navio. Marcela e Teresa também nos convidaram para ir para lá e a gente passou ali o final de semana com eles. Aí, domingo, os apóstolos foram para o navio, a gente já voltou, porque precisávamos fazer algumas coisas aqui, descansar. Quando foi no final da noite, eu tava com umas coisas que eu queria falar com o João. Sabe aquele negócio que você fica assim, ah, eu não vou falar. Ah, não vou falar, não vou falar. Ainda mais a mulherada aí, né? A gente tinha acabado de sair da imersão das filhas de Eva, né? Falei, não, não vou falar, não vou falar. Aí eu fui tomar banho. Aí eu fiquei, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E aí Deus mostrou para mim que se eu não falasse, não era uma coisa que ia sair sozinha. E que eu precisava falar. E aí eu desci, ele estava aqui embaixo, eu peguei e falei para ele, falei, amor, eu precisava conversar um pouquinho com você, você pode conversar comigo? Ele falou, posso. Aí a gente veio aqui no escritório. Aí eu falei para ele, tivemos uma boa conversa, alinhamos algumas coisas. Eu pude fazer exatamente isso daqui, ó. Expressar claramente os meus pensamentos e os meus sentimentos. E eu sabia que se eu não tivesse feito isso naquele momento, se eu tivesse deixado, em algum momento aquilo iria estourar. Então, essa capacidade é uma capacidade o quê? De alguém que tem uma saúde emocional, que consegue trabalhar isso, que consegue fazer isso. Mas nós temos também algumas práticas, o quê? Da espiritualidade contemplativa. Submeter-nos ao amor de Deus. Gente, a gente fala tanto da submissão, mas na hora que Deus precisa trabalhar conosco, a gente entra num processo de questionamento. A gente fica se perguntando para Deus, mas por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Aí eu vou te ajudar para você fazer outra pergunta. Por que que não você? Por que que o que que você tem talvez de tão diferente que você não poderia passar pelo que você está passando? Se a palavra de Deus nos afirma lá em Tiago que nós precisamos o quê? Nos alegrar diante da prova. Que a prova ela tem como
o objetivo moldar o nosso caráter, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa perseverança. Por que que a gente não pode estar passando por provas? Então, nos submetermos, gente, ao amor de Deus, e para quem aqui é pai e é mãe, sabe que quando nós precisamos corrigir um filho, não é prazeroso, é doloroso. Mas deixar de fazer uma correção pode ser algo muito pior lá na frente. Então, talvez você está sendo corrigido por Deus, e não é um castigo, é correção, alinhamento de rota, alinhamento de direção. Outra coisa que ele fala, a questão de nós ouvirmos a Deus. Gente, Deus não fala no barulho. Não fala. E tem gente que está em silêncio aí há muito tempo e Deus continua sem falar. Insista no silêncio. Insista no silêncio. As pessoas falam, eu não sei até que ponto isso realmente, né? Assim, se a gente for olhar toda a parte bíblica, né? Historicamente falando, a gente pode fazer essa afirmação, né? Que passou-se 400 anos de um silêncio de Deus, né? Desde o final ali das histórias do Antigo Testamento até que foi anunciado de fato o nascimento de Cristo. Gente, 400 anos. Vocês sabem o que que é isso? Não, óbvio que a gente não sabe. A gente fica bravo quando Deus fica uns meizinhos em silêncio com a gente já fica querendo espernear igual criança do supermercado que quer o biscoito e a mãe não falou que não vai levar. Imagina 400 anos sem ter uma direção clara, sem ter algo preciso de Deus sobre a terra. Imagina as profetas aí, ó, Rose. Imagina, Rose, 400 anos sem ter um profeta que pudesse falar. Então, nós precisamos parar e começar realmente a buscarmos esse ouvir de Deus. Ouvirmos com clareza e com precisão esse ouvir de Deus. Outra coisa, praticar o silêncio. Ontem eu falei isso para as meninas da mentoria, né? Ontem na mentoria eu falei sobre uma mulher extraordinária na Bíblia, que é Jael. As chaves estratégicas, eu adoro chave, que o Juliano Pansky fala. Olha a chave. Então ontem eu falei das chaves, né, Sarina? 4 chaves que Jael nos mostra. E uma das grandes chaves de Jael foi o silêncio. Outro ponto. Gente, isso aqui me deixou encasquetada. Eu quero saber se alguém mais ficou encasquetado, qual foi a sua interpretação sobre esse ponto. Porque talvez, como é a minha dificuldade, eu não tenho problema nenhum de falar que é a minha dificuldade, talvez vocês também possam compartilhar comigo. Descansar atentamente na presença de Deus. Eu fiquei me perguntando, gente, se eu vou descansar, como é que eu vou descansar atentamente? Porque a minha mente, Giovanni, a minha mente, Jo, já ficou assim, ó. Mas se eu preciso estar atenta, eu não consigo descansar. Fiquei pensando no trânsito, assim, sabe? Você precisa ter atenção. Mas como é que eu descanso? Se eu descanso, eu desligo. Quem aqui também ficou, tipo assim, encasquetado com essa história de descansar atentamente? Lá na página 59. Só eu mesma, gente? Quem mais? Eita, gente, é a Dani 20 que levantou a mão? Acho que bem na hora que ela levantou a mão. Dani, me socorre. Eu tenho que aprender a descansar, na verdade, né? Eu estou esperando o nosso encontro sobre o Shabat, né? Mas assim, descansar atentamente é um nível mais hard, né? É um nível mais hard. Deu uma travadinha ali no áudio da Dani. Eu falei, gente. E detalhe, né? Descansar atentamente. É,
Oi, Dani. Tá travando um pouco a minha. Travou, travou. Travou tua imagem e tua voz agora, nem tua voz tá vindo. Mas olha só, isso aqui para mim que realmente descansar atentamente na presença. Quer dizer, tem todo um... Internet. Tá me ouvindo? Travou, Dani. A gente não ouviu nada do que você falou. Travou. Acho que vai cair. Ok. Adaptar práticas, histórias de espiritualidade que sejam aplicadas hoje. Então, eu particularmente, eu coloquei aqui a questão da oração e do jejum. E uma outra coisa que para mim trouxe um alívio para mim, que eu creio que é aquilo que a gente tem praticado dentro da companhia de Daniel. Permitir que a nossa vida cristã seja moldada pelos ritmos do calendário cristão, ao invés da cultura. Então, queridos, quando a gente fala da importância das festas bíblicas, da importância da primícia do mês, da importância de nós entendermos os tempos e as estações do Senhor, é porque nós estamos muito conectados a isso. Quando nós estamos debaixo de um calendário divino, nós não somos mais consumidos ou pressionados por esse calendário global, ok? Aí depois lá na frente, um pouquinho antes da gente entrar, ele vai falar do dom desacelerar. Quem aí, gente, está precisando desacelerar? Os 3 dons da integração. O dom de desacelerar. Quem está precisando? Eu também. O dom de se firmar no amor de Deus. Glória a Deus, porque esse eu creio que, né, Deus já trabalhou um pouquinho mais. E depois o outro, que é o dom de se libertar das ilusões. Uau! Então, gente, vamos trabalhar, porque daí a gente já vai conectando essa parte aqui dos exercícios junto com tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Se você puder pegar o teu caderninho aí agora, lá o seu guia de estudos. Se você não fez, se você não respondeu essas primeiras 6 perguntas aqui, baseado no texto lá de Samuel, é importante para que você possa entender a diferença do padrão de um homem que seguiu um calendário global, que foi Saul, de um homem que seguiu o calendário de Deus, que foi Davi, tá bem? Então é importante você compreender a diferença de um homem que era espiritualmente saudável de um homem que era imaturo, tanto nas suas emoções como na sua espiritualidade. Então aqui ele começa dizendo, né, os exercícios aqui, a aplicação dos exercícios. Não somente Saul esteve inconsciente do que se passava dentro dele, que é a saúde emocional, como também não cultivou uma vida contemplativa com Deus. Então, Saul não buscou ouvir a Deus, ele buscou fazer o que deu na cabeça dele que ele precisava fazer naquele momento. E com isso ele perdeu o trono, certo? O seu fazer para Deus não fluiu do seu ser com Deus. E lá no livro, dentro desse dom de desacelerar, ele vai fazer lá a comparação de Marta e Maria, vocês lembram? Que ele diz que o problema de Marta não é o fato dela estar trabalhando naquele momento que Jesus estava ali com ela, mas o problema é que o coração dela estava no fazer, ao ponto dela repreender e falar para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Olha que petulância dela. Ao passo que ele faz a comparação, que Maria, de repente, até poderia estar fazendo alguma outra atividade, mas como ela sabia que o centro da vida dela era o Senhor, ainda assim ela permaneceria o quê? Numa espiritualidade contemplativa, ok? Então, do mesmo modo, o nosso fazer para Jesus deve fluir do nosso ser com Ele.
Gente, o maior adultério que acontece dentro da igreja é do líder espiritual que deixa de ter intimidade com Deus para se dedicar à igreja. Então, faça uma reflexão hoje na tua vida. Pensa assim nas horas das atividades que você faz. A gente facilmente trabalha, né? 8, 10, 12 horas por dia. Facilmente. Mas e a dificuldade que é permanecer 1 hora no altar secreto? A gente faz aquilo com esforço. Por quê? Porque ainda falta desenvolvermos uma espiritualidade contemplativa. Vivemos com muita frequência à custa da espiritualidade de outras pessoas e nos relacionamos com Deus às pressas enquanto estamos ocupados. Gente, isso aqui foi tipo assim, ó, um soco na boca do meu estômago. Que sabe o que Deus mostrou para mim? Que dentro desse processo de restauração da igreja, gente, e por favor, eu sei que nós estamos aqui, embora não são todos da companhia de Daniel, e todos que estão aqui que não são da companhia de Daniel são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu me sinto extremamente feliz de saber que você decidiu participar disso conosco. Mas eu quero que você entenda a profundidade daquilo que eu vou falar com vocês. Isso me fez refletir muito porque o que acontece? Através de todo esse movimento de restauração do Espírito Santo, de todo esse movimento pentecostal, neopentecostal, do movimento apostólico, e especialmente do movimento profético, e as profetas que estão aqui podem me corrigir se eu for falar bobagem. Eu vejo um movimento dentro da igreja de uma cartomancia cristã, de uma numerologia cristã, de um tarô cristão, onde para as pessoas tomarem decisões e darem passos nas suas vidas, precisa de uma confirmação de uma palavra profética. E se o profeta não falar, se o profeta não dizer, a pessoa não faz ou deixa de agir. Gente, isso é muito sério. Isso aqui foi uma coisa muito séria. Vivemos com muita frequência à custa da espiritualidade de outra pessoa. Isso é o que a palavra diz do dá. A preguiça de passar tempo no altar secreto com Deus. A falta de convicção daquilo que Deus coloca nos nossos corações tem feito com que muitos profetas se prostituam. E se tem profeta se prostituindo, é porque tem quem está pagando pela profecia. Queridos, o trabalho do profeta é dar direção para uma cidade, é dar direção para um governo, é dar direção que muda as estratégias e a vida de uma nação. Não é ficar trazendo alívio, contentamento de uma palavra pessoal. Nós precisamos nos desprender dessa necessidade. Isso é algo que tem me preocupado muito, das pessoas só se moverem mediante uma palavra profética. E Deus não fala com você? Por quê? Porque dá trabalho, custa caro. Eu, de vez em quando, eu falo para as minhas profetas da companhia de Daniel. Falo, ó, não fica
Porque o povo abusa. Não é, Mirella? A Mirella é uma que aprendeu a falar não, né, Mirella? Que o povo mandava mensagem para Mirella. Ô, Mirella, você não tem uma palavra para mim, não? Ô, Mirella, ora aí por mim, me dá uma palavra. Vai ver. Aí é aquela palavra que Deus já falou e que Deus já usou outro profeta e Deus tá. Gente, que falta de maturidade é essa? Que falta de posicionamento é esse? Aí tem muita gente que tá passando por problema, liga para não sei quem. Ô, fulano, ora por mim. Ô, ciclano, ora por mim. Gente, ninguém vai poder orar mais por você do que você mesmo. Você sabe a dor que você está sentindo, da prova que você está passando. A melhor intercessora da tua prova é você, porque você está sentindo na pele a dor. Então você é a pessoa que mais pode interceder por si mesmo. E por favor, não me tomem por ignorante. Mas o meu papel aqui, dentro de todo esse processo, é despertar vocês para que a gente comece a analisar e se perguntar: por que eu não estou evoluindo emocionalmente e espiritualmente no meu chamado? É porque, infelizmente, muitos ainda estão caminhando em uma dependência de líderes, uma dependência de profetas, uma dependência de apóstolos, a dependência do pastor, quando, na verdade, o poder de Deus está sobre a tua vida, para que você faça sobre a tua vida. Aí nós temos aqui, ó, quais desafios impedem que você reduza a velocidade em sua vida para estar com Deus? Agora vocês podem abrir o microfone e falar, porque senão eu vou começar a chamar. Quais desafios, gente, você tem na sua vida que impede você de você reduzir a tua velocidade para que você possa passar mais tempo com Deus? Ana e Rogério. Oi, Flávia, boa noite a todos. Eu vou te falar a verdade. Procrastinação, agenda, que se você deixar, já era. Engole. O meu é ansiedade. Entra naquele altar secreto, 5 minutinhos já tá saindo, né? Porque, meu Deus, já tá bom. Meu Deus, deixa eu fazer outras coisas. Ativismo puro. Ativismo. Esse é o controle, Flavinha. Esse é o controle. Vou pegar um outro extremo, né? Porque no caso, o Rogério e a Ana, né, são casados, então a gente são realidades só para a gente entender como não tem desculpa. Cada um tem as suas próprias desculpas e as suas dificuldades. Rogério e Ana são casados, tem a Renata, então eles têm os desafios dele. Agora vamos falar com uma solteira, Mirella. Quais os desafios impedem você de reduzir a velocidade em sua vida para estar com Deus? Eu vejo que é uma zona de conforto, né? Que a gente se coloca em uma zona de conforto do ativismo, da velocidade, de tudo. E aí, para modificar a vida, exige um tempo de você parar e se programar novamente. Então, eu, pelo menos, vou fugindo dessa programação e vou indo na velocidade da minha zona de conforto lá. E quando dá ruim, eu paro. Eu gosto de gente sincera. Karina. Ai, gente, é as crianças que acordam cedo para ir para a Não, escola. não, É, criança, qual que é a idade das tuas crianças? 16 e 15. Aí acorda e tem que ficar junto. E aí tem que sair para trabalhar e vai. E foi. E fora a ansiedade, né? Que aí vem. Aí começa a vir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo no serviço, e aí vai. Também já roubou minha atenção. Elaine, Cris. O que que tá impedindo aí, Cris? Ah, eu acho que é a ansiedade também, né?
porque, como diz a Milena, a zona de conforto, né? A gente não tem preguiça, é preguiça. Eu Quer fazer gosto várias de... coisas, e deixa de lado o que é mais importante. eu gosto disso, que a gente fala, a gente precisa começar a dar nome certo para as coisas, né? Que Preguiça. senão... Então a gente tem, ó, procrastinação, zona de conforto, ansiedade, preguiça, o Cansa- ativismo. Quem falou? Cansaço. Às vezes acaba Cansaço. dormindo. Ai, Ai, Gabi, gente eu não do sei nem o que falar pra céu. você, Gabi. Gente, a Ai, Gabi, só para vocês terem uma ideia, a Gabi é fisioterapeuta, dá plantão de tudo quanto é jeito, no último ano da faculdade de medicina, tendo que fazer internato junto. Então, ela faz é, plantão, que ela precisa fazer dinheiro para pagar a faculdade. eu não tenho dia de folga. Segunda a segunda eu tô trabalhando das 7 até meia-noite, 11 e pouco, todos os dias. Às vezes eu consigo sair agora, eu saí às 8 horas por causa do curso, mas é mais difícil. Geralmente chego às 11. Orem por mim, me ajudem, mas eu vou orar sozinha. É isso aí, Gabi, faz tua parte, mas nós precisamos orar Sim, assim pela Gabi, tá, gente? Levantem oração por ela, porque é uma guerreira. Eu falo que é uma guerreira, porque trabalha e fazendo a faculdade junto, último ano. Ela passou um perrengue aí, quase teve que parar o curso. Eu falei para ela, Gabi, você não vai parar esse curso, Gabi. Você não vai. Você está no último ano. Você vai fazer o que precisar fazer. E nós do lado de cá vamos orar, vamos interceder e vamos fazer nossa parte também contribuindo, né? Ela tem até uma vaquinha lá. Então, quem também sentir no coração aí, depois, ô Gabi, depois coloca aqui qual que é teu Instagram, que daí eu sei que a vaquinha tá lá no Instagram. Quem eu sentir no coloco. coração de Tá bom. contribuir, porque realmente gente, último ano da faculdade, essa menina precisa se formar em nome de Jesus. Glória a Deus Então, pela sua vida, viu? Eu tô aqui, amém. graças a essa palavra também. Vocês sabem disso, né? Obrigada, gente, por Amém. tudo. De verdade. Beijo. Tô aqui. Amém. Então tem o cansaço, né, gente? Tem o cansaço, que também pode nos impedir de diminuir a nossa velocidade. Falta de... Fabiana Seabra. A Fer, Eu ia pode falar, falar, Fer. não, eu ia falar falta de prioridade também, porque, tipo, a gente fica enrolando, fazendo várias outras coisas e larga a mão de fazer o que precisa. Falta de prioridade. Bem isso. E eu, sabe que eu acho, maluco isso, né? Tudo é prioridade na frente de Deus, vocês já perceberam? Parece que a gente consegue negociar com Deus, mas não consegue negociar com outras coisas, né? Só que na hora que o trem aperta, aí a gente quer que Deus responda a gente rapidinho e solucione os nossos problemas rapidinho. Deixa só a Fabi falar, Ana, daí você fala, Fabiana Seabra. Qual que é o desafio aí? Não tô te ouvindo. Eu acho que pode ser o teu fone. Tira o teu fone do. Não. Ah, oi? Não, não estamos te ouvindo. Ué, o que que será? Ana, fala você então, Ana Luísa. Uai, gente, vocês estão ouvindo a Ana? Também não? Não, Ana, também não estamos te ouvindo. Agora vai. Agora Foi, foi. foi. Perdão, tava no Bluetooth do carro. Tô aqui na Unicamp trazendo a Elô para o primeiro dia, e tô aqui curiando, né? Bom, Flavinha, eu sinto pra mim essa coisa de conversar com Deus. Parece que por ser um relacionamento novo, da forma como eu venho desfrutando com vocês na companhia, eu venho percebendo, e pode ser uma desculpinha,
que eu converso com Deus quando eu preciso de algo, mesmo no dia a dia, sabe? Só um pouco de paciência, aí eu chamo Deus. Aí eu quero que um cliente feche muito, aí eu chamo Deus. E aí, quando chega a noite, que é a hora que eu tinha me programado para ter um papo mais reto, né? Eu ainda não sei como estabelecer esse diálogo, né? Porque acho que eu não tenho os meus ouvidos prontos, puros, ou qualquer coisa do tipo, para ouvir de volta. Então parece que toda vez que eu falo com Deus, ainda que no momento que eu tô separando para isso, é meio egoísta ainda, sabe? É uma coisa meio que tipo, eu não sei como conversar. Eu peço muita coisa boa para os outros, né? Para mim, fase nova, meu, vida nova, né? Tudo novo. Mas eu percebo ainda um pouco que eu não sei muito bem ainda bater esse papo, sabe? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: você tem que orar como se fosse. Não como se fosse, né? Mas era uma ideia de que você pode orar pensando em como Jesus faria essa oração para o pai dele, né? Como quando a gente assiste qualquer coisa dessa vivência. E aí eu travo, porque eu falo, gente, não sei como que Jesus conversa com o pai, né? Para poder ter estabelecer esse diálogo. E aí bate o que alguma das colegas aqui falou, né? É o momento que eu tô mais cansada do meu dia, aí eu acabo fazendo ali o Pai Nosso, faço o com Deus me deixe, com Deus me levante, e quando eu vejo, eu já apaguei, entendeu? Então talvez seja até uma questão de mudar esse horário, estabelecer um diálogo de uma outra forma, né? E é isso. Gente, para mim, e óbvio, né? Eu acho que cada um tem que encontrar a sua receita, vamos dizer assim. Mas para mim, começo da manhã sempre vai ser o melhor horário. Por quê? Porque justamente ao longo do dia vão entrando muitas prioridades. E aí é fácil você se distrair e deixar aquilo para depois, e para depois, e para depois. Quando você estabelece ali, e eu sempre falo, né? Talvez você acordar 1 hora antes da tua rotina vai ser muito puxado. Mas pelo menos meia hora, se você se programar para você poder meia hora, se você fizer um bom devocional, meia hora, gente, a tua vida já vai mudar significativamente. Quero desafiar vocês para vocês viverem isso, entendeu? Ah, mas eu já tenho que acordar às 6. Mas tá bom. Vai valer a pena esse sacrifício de acordar às 5h30 para que você possa passar essa meia horinha na presença do Pai. Oi, Rafael, pode falar. Teu áudio está fechado. Não tá Ah, liberado. tá. Aí, agora foi. Perfeito. Foi. Eu me coloquei como obrigação todo dia, independente do horário que eu acorde, eu faço o meu devocional pela manhã, enquanto eu vou ao banheiro, vou tomar banho, e toda vez à noite. Quando eu chego em casa, eu vou tomar meu banho. Aquela questão, banheiro é privacidade, que não é ali que eu faço, é ali que eu busco, não sei se está certo ou errado, mas é ali que eu vomito todas as minhas dores, agradeço por tudo. E pela manhã também eu deito agradecendo e acordo agradecendo. Não consigo fazer durante o dia, mas eu passei a colocar durante a obrigatoriedade, né? Pela manhã e pela noite, já não está mais como obrigação, está como hábito. Sim, sim. Gente, a verdade é essa, né? A gente coloca meio que, é o horário, não sei o quê, mas é aquilo que eu sempre penso acerca do encontro de Deus com Adão e Eva no jardim. Aquilo era prazeroso para eles. Então, às vezes você começa meio que como uma obrigação, mas à medida que você vai se tornando cada vez mais íntima de Deus, a Ana, né, a Ana Luísa, ela é nosso café com leite aqui, né? Então, ela tem coisas que ela ainda realmente está nesse processo. Inclusive, domingo que vem, gente, fora esse domingo agora, domingo que vem a gente vai ter o culto presencial aqui em Campinas. Então, já fica o convite para quem for aqui de Campinas, região, São Paulo, venham prestigiar, porque depois do culto a gente vai vir aqui para casa, que vai ser o batismo da Ana, né? Eu sei que grandes coisas o Senhor vai liberar na vida dela nesse processo. Então, isso que a Ana está vivendo é o primeiro amor, né? Então, é realmente descobrindo
essa forma de conversar com o pai e tudo mais, né? Mas precisa se tornar um prazer para nós, precisa se tornar aquela coisa que quando você não faz, você sente falta. Você fala, nossa, meu Deus, eu preciso parar agora para eu poder ter o meu tempo com Deus, porque realmente isso está me fazendo falta, tá? Sarina, não sei se é Sarina ou Juliana. Eu, só dois pontos que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia a Ana falar, o quanto que o ser humano em si, ele tem essa dificuldade de lidar com o silêncio, né? Isso pensando no tempo de presença ali com Deus, né? É desafiador, é angustiante, ainda mais na atualidade que a gente vive, né? Que tudo é cada vez mais instantâneo, mais rápido, né? Então a gente chega, despeja tudo diante de Deus assim, que a resposta vem em fração de segundos. A gente sabe que isso pode acontecer da maneira como ele quiser. Mas é desafiador mesmo a gente desenvolver essa habilidade de parar e tá tudo bem se ficar o silêncio, depois de um longo tempo de silêncio, vem uma fala, vem um pensamento, vem uma lembrança, uma memória, né? E de várias maneiras Deus pode falar ao nosso coração, né? E outra coisa que eu também pensei é a questão do tempo de devocional, né? Por alguns longos períodos também, né? Como acho que foi a Helene que colocou ali, e quando eu durmo, estou orando e durmo. Também já passei nesse período também. Mas é interessante quando a gente estabelece prioridade, né? E coloca isso, como a Flávia colocar, coloca de manhã, tenta levantar nem que seja 15 minutos, meia hora mais cedo e faz tua devoção de manhã. E é tão gostoso porque parece que Deus vai falando contigo ao longo do dia, tipo, porções, assim, sabe? Parece que em tudo você vê e ouve Deus falar, porque parece que tudo é uma complementação ao longo do seu dia. Porque o que você ouve na palavra que você leu ali na Bíblia para começar o teu dia, é uma confirmação que vem através do comentário de alguém que encontrou com você, é um vizinho que te manda uma mensagem e confirma, nossa, mas eu comecei o dia lendo isso, daí vem a mensagem da vizinha ali. Comigo acontece muito isso, sabe? Então, é isso que eu achei bacana de compartilhar com vocês. Gente, esse negócio, às vezes, da gente dormir no meio da oração, isso acontece, gente, acontece. Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Por isso que eu falo que hoje, para mim, dentro da minha rotina, para mim, o que realmente funciona é a parte da manhã. Por quê? Porque é o momento que eu tô mais descansada, que a minha cabeça está mais em paz, né? Que eu me sinto mais tranquila para poder fazer esse movimento. Mas é óbvio que daí cada um vai ter que identificar qual vai ser esse momento melhor, né, mais adequado, tá? Seguindo ali, ele vai trazer aquela coisa que nada mais é do que, de forma explícita aqui, o resumo do que a gente acabou de falar, né? Ele traz o diagrama ali, né? Da nossa contemplação, que é o nosso estar com Deus, versus as nossas atividades. E se você olha no livro, ele vai mostrando, né, o quanto essa discrepância ela vai atingir diretamente a nossa vida. Então, ele ilustra a nossa vida espiritual. Onde que estão as nossas atividades, né? Que é o nosso fazer, o quanto ela está desequilibrada ou elas estão desequilibradas em relação ao nosso tempo com Deus. Então, eu queria dar um tempinho aí para que vocês usando esses dois círculos aí como um exemplo, hoje desenha o teu diagrama, ou seja, coloca do lado esquerdo que tamanhozinho aí no teu dia esse tempo com Deus ocupa, e do lado direito você desenha um outro círculo representando a quantidade de atividades que você tem ao longo do teu dia. E observa essa discrepância entre o tempo que você passa com Deus ou o tempo que você se dedica para Deus versus o tempo das atividades que você tem ao longo do teu dia, seu trabalho, as coisas com a sua casa, né? O pessoal aí que é casado, daí tem filho, então aí tem que cuidar da casa, tem que cuidar, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, né? Ou tem que levar filho para escola, como disse a Karina ali, né? Acorda com o filho, daí tem que socorrer o filho. Então, eu quero que vocês façam esse diagramazinho aí. Vou dar 2 minutinhos para vocês.
Ok, gente? Aí lá no livro, acredito, né, que a maioria de vocês leu, no guia de estudo tá exatamente essa imagem aqui, né? Então, ó o tempo que a gente passa com Deus na nossa espiritualidade contemplativa versus o tempo que a gente passa nas nossas atividades. E essa conexão aqui, ela causa justamente o quê? Esse desalinhamento aqui na nossa vida, né? Então, causa esse desequilíbrio. Por isso, gente, que nós estamos cada vez mais ansiosos, mais temerosos, essa sensação cada vez maior de uma dependência do trabalho, uma dependência do dinheiro, uma dependência do status. À medida que você começa a equilibrar essa balança, né? Equilibrar essas relações para se tornar dessa forma aqui, ou seja, você ter um tempo meio que igual, né? Do tempo que você contempla ali de estar com Deus versus as suas atividades, isso vai trazer também o quê? Um equilíbrio aqui para tua vida, né? Então traz uma condição de um equilíbrio, especialmente mental, emocional e espiritual. Eu não sei vocês, gente, mas isso para mim é muito claro. Mas muito, muito, muito claro. A semana que eu fico, né, bem alinhadinha no meu tempo com Deus, que eu tenho o meu tempo de devocional, que eu faço as minhas orações, que eu oro em línguas, né, que eu tô ali realmente conectada com Deus, que eu tô louvando, que eu tô adorando. Gente, diante das aflições da vida, eu vejo que eu tenho muito mais condições de gerenciar do que quando eu entro naquela vibe de fazer, 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 correr atrás, porque tem que trabalhar, porque tem que isso, porque tem que aquilo, porque tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, e aí mal dá tempo de ler a Bíblia, mal dá tempo de fazer uma oração que seja só de proteção ali de 2 minutos, aí você não lembra nem de colocar o louvor no carro, aí já coloca aquela música, ou então coloca a CNN, que daí já começa aquelas bad news do caramba, e aquilo te contamina, e a hora que você vê aquela semana que você fala, meu Deus, o que que aconteceu? Tá? Então, isso está muito conectado com esse tempo que nós passamos com Deus. E aí ele vai trazer ali na 13:4 justamente o quê, né? O restante desse livro de exercícios versará sobre as maneiras como podemos fazer mudanças em nossas vidas. Porque, gente, o mais desafiador é nós entendermos o que está errado, o que precisa ser mudado e assumirmos o compromisso de gerar essas mudanças, tá? Então, ele fala que a gente precisa ser sincero e estabelecer uma ou duas decisões que você pode tomar para conseguir dar o primeiro passo com o objetivo de diminuir a tua velocidade e equilibrar esses seus 2 ciclos, esses 2 círculos, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou dividir vocês agora em grupo, tá? Vocês vão estar em grupo ou em dupla ou em trio. E o objetivo é que agora, junto com essas pessoas que você vai estar na sala, você possa, com o apoio dessas pessoas que vão estar com você, justamente pensar em qual é esse primeiro ou até primeiro e segundo passo que você pode dar hoje na tua vida para que realmente você diminua a tua velocidade e comece esse processo de equilibrar esses 2 círculos na tua vida entre tempo com Deus, tempo de qualidade, versus o tempo das tuas atividades, que é o teu fazer, tá bom? Então, eu vou liberar vocês em salas, qualquer coisa vocês claramente. Dentro da saúde emocional, ele traz claramente a necessidade de uma mudança radical em relação às nossas prioridades. Então, eu tenho me preocupado muito, porque como Deus tem trazido muito as mulheres para falar comigo, né? João, eu posso fazer aquele anúncio que eu fiz ontem sem pedir permissão para você? Uai, você já fez uma vez, eu vou falar não agora, na frente de todo mundo? É assim que a gente faz, entendeu, mulheres? Vocês fazem assim, tá bom? Ó, de tanta mulherada pedir, eu falei, João, não adianta Deus me capacitar para treinar as mulheres e os homens ficar aí tudo tipo, aham, para onde que eu vou agora? Entendeu? Então, de tanto eu pedir, interceder,
Vai sair, gente, a imersão Os Filhos de Adão. E eu quero dizer que os homens da companhia de Daniel estão convocados, não é convidados, é convocados. E vocês se preparem, porque tropa de elite do sono de hoje. Tô brincando, não precisa ficar com medo, não. Na verdade, é alinhamento, alinhamento. Então, entendam algo, gente. Nós precisamos de uma mudança radical nas nossas prioridades. E Não, dentro amor, desse não foi processo. certo isso, meu bem. Não tá certo. Deixa eu acabar de conversar, de falar para eles. O que que eu vou falar nisso aí, gente? Deixa eu só abrir o vídeo aqui. Eu acabei de sair do banho, então eu vou deixar só um pedacinho aqui para aparecer só meu rostinho. O que que eu vou falar nesses 2 dias? Praticamente, acho que serão 2 dias. Eu estou tentando formatar tudo para ver se cabe em 2 dias ou se vai ser necessário mais. Mas é importante vocês saberem que pelo menos em 2 dias nós vamos estudar a síndrome de Adão. O que que Adão deixou para nós como homens e que até hoje nós ainda fazemos como ele fez e estamos tendo problemas e dificuldades na nossa vida, tanto emocional quanto espiritual. Então, quais são os problemas que trouxemos de Adão e que nós podemos hoje finalizar e terminar isso na nossa vida? Então, eu vou trazer para vocês quais são os problemas e nós vamos combater eles durante esse seminário. Então, você vai sair dali totalmente convicto de que essas síndromes e esses comportamentos não mais poderão agir na sua vida. E óbvio que vai depender muito do seu comportamento a partir de então, para você evitar esse tipo de problema para você novamente. E além disso, você vai ter uma estratégia para poder se tornar um homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente traz aquilo que é o DNA do que Deus preparou para o homem, não somente não para o gênero homem e mulher, mas sim para o homem, porque existem comandos e determinações diferentes para homem e mulher. Então Deus deu alguns comandos para homem e espera algumas coisas do homem que é diferente das mulheres. Não significa que tem um maior ou menor do que o outro, mas sim diferentes. Biologicamente nós somos diferentes, fisiologicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, espiritualmente somos diferentes. Não adianta achar que nós vamos ser iguais às mulheres. Não existe uma igualdade nesse sentido. Óbvio que Deus não tem preferências em relação a homens e mulheres, mas tem diferenças. E tanto é que nós somos fisicamente diferentes. Então, nós precisamos só compreender isso, quais são os comandos que Deus deu para nós como homens, para que a gente possa sair dali realmente com todas essas virtudes em nossa vida. E eu vou ajudar vocês a identificar isso e seguir nesse caminho, ok? Então, agora sim, Flávio, faça direito, não Viu, faça gente? nada. Viu, gente? Que lindo! Cadê o pastor Marcelo para colocar coraçãozinho? Tá vendo? O pastor Marcelo fala que o João é um ursinho, tá vendo? Olha que amor, gente. Tá vendo? Ó, assim, manda coraçãozinho pro João, gente. Faz assim, ó. Os homens nem vão sofrer, tá vendo? Então, olha só, dentro desse processo a gente precisa entender, é necessário uma mudança radical nas prioridades. Gente, eu tenho sofrido de ouvir as mulheres falarem, mulheres que são casadas há X anos, X tempo, que nunca tiveram uma viagem com seus maridos. Nunca saiu para viajar, só ela e o marido. Como assim? Sempre tá com filho, sempre tá a trabalho. Como assim? Nunca fez uma viagem. Nunca foi para Serra Negra. Você não precisa ir para Paris, mas você pode ir para Serra Negra. Você pode ir para São Roque. Você pode ir para Pindamonhangaba. Ok? Então, por favor. Outra coisa, a questão do trabalho, gente. Um equilíbrio acerca da questão do trabalho. A importância da questão do trabalho, mas de você compreender que o trabalho não é tudo na tua vida. Ele faz parte da sua vida, mas não pode ocupar tudo, todo o teu tempo. E o terceiro ponto, que é a questão do teu relacionamento com Deus. Então,
É você se conhecer melhor, e isso a gente vai entender um pouquinho dentro do o próximo capítulo, inclusive, ele vai falar sobre isso, né? E aí, gente, ele traz muito a questão do nós nos libertarmos das ilusões. Quem não leu essa parte, está lá na página da 74 e 75. Ele fala muito sobre o acúmulo das coisas, queridos. Sobre nós cuidarmos sobre isso. O acúmulo das coisas. Hoje eu achei tão interessante, porque na aula de inglês, a gente tá. O professor, ele fez uma pergunta para mim, né? Aí ele perguntou em inglês, aí eu, óbvio, eu não entendi direito o que exatamente, mas a pergunta era se eu achava que valia a pena eu investir bastante dinheiro em roupas. E aí eu olhei, né? Aí ele explicou, daí eu falei, não. Aí ele, você entendeu direito a pergunta? Eu falei, entendi. Ele falou, mas você é mulher. Eu falei, então, mas na minha casa, o meu closet é exatamente do mesmo tamanho do closet do meu marido. E o João ainda tá aqui ao vivo para não me deixar mentir. Exatamente do mesmo tamanho. Essa coisa de, ai, o closet da mulher é 3, 4 vezes maior que o do marido. Não, aqui em casa é exatamente do mesmo tamanho. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu não tenho, gente, não tenho apreço nenhum, é acumular roupa e sapato. Eu sou super prática, tenho pouca roupa, tenho pouco sapato. E o quanto muitas vezes você entra nesse processo de acumulação, da necessidade de comprar e guardar e ter, e muitas vezes você faz isso, inclusive, por uma necessidade de status e de fama. E ele fala que isso é uma ilusão nas nossas vidas, ok? E aí nós fechamos lá, trazendo o modelo de uma verdadeira saúde emocional e uma integração contemplativa. E aí, gente, eu vou falar de novo, mais um soco na boca do estômago. Porque eu quero que você analise a comparação que nós vamos fazer agora. Quais foram os crimes de Saul? Quais foram, gente, os crimes de Saul? Consultar lá a cartomante? Desobedecer uma orientação de Deus que falou que era, né? Ele foi lá e botou o povo para jejuar, não seguiu a orientação de Samuel. Agora, quais foram os crimes de Davi? Vamos olhar como homem, vamos isolar assim, ó, como homem. Quem foi o homem Saul, quem foi o homem Davi? E aí eu quero que você faça uma análise hoje. Você imagina se você tivesse que hoje escolher pelo histórico de vida e familiar. Saul era filho né? Ele tinha uma nobreza. Davi era filho bastardo, ok? Saul, aos olhos humanos, talvez não cometeu nenhum grande pecado. Davi, gente, Davi adulterou, matou, gerou filho fora do casamento. E aí eu te falo, se tivesse que escolher hoje um rei para você, quem que você escolheria? Saul ou Davi? Todo mundo corre escolher Davi, né? Por quê? Porque você conhece o fim da história. Bonitinho vocês, né? Depois que a gente conhece o fim da história, é fácil a gente saber quem a gente escolhe. Mas o que nós precisamos entender definitivamente é aquilo que a própria palavra de Deus fala e o que Deus falou para Samuel. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. E foi o coração de Davi que foi pesado. Lembra que eu já falei para vocês aqui? Acho que inclusive numa das escolas de princípio, que segundo a cultura egípcia, quando nós chegamos diante de Deus, o Deus lá deles, que se eu não me engano, acho que é Horus ou Ísis ou Horus, acho que é Horus, é colocado na balança o coração do homem e uma pena.
e se o coração pesar mais, ele está condenado à morte eterna. E é isso que Deus está buscando em nós, queridos. Deus não está buscando os seus títulos. Deus não está buscando as suas riquezas. Deus não está buscando o nome da sua família. Deus não está buscando a sua competência profissional. Deus está buscando em você um coração que diante de uma pena possa pesar menos. E é com isso que nós precisamos aprender Davi. Davi, lá no Salmo 55, ele vai falar: ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me. Eu estou perturbado e ando perplexo. O meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei, me lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Quantas vezes por dia Davi estava na presença de Deus? Esse era o segredo. 3 times a day. À tarde, de manhã e ao meio-dia. E esse foi o grande segredo que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Então eu quero orar com vocês. Próxima semana nós não teremos a escola de princípios, porque semana que vem nós temos negócios como missão, certo? Então nós temos as nossas primícias, segunda, terça e quarta. Convidem outras pessoas, gente. Aquilo que nós estamos fazendo aqui não é um movimento. A gente precisa entender isso. Por isso que eu não gosto de coisas, né? Que aí vira um movimento. Aí da primeira vez as pessoas vêm, da segunda não vêm, da terceira não vêm. O que nós estamos aqui fazendo mês a mês é gerando no mundo espiritual uma semeadura. É uma semente que está sendo plantada todos os meses. Então, convidem outras pessoas para estarem com a gente. Segunda, terça e quarta, às 10 da noite, ok? E aí, por conta disso, a gente não vai ter escola de princípios, porque eu não quero, vocês sabem disso, eu não quero sobrecarregar ninguém. Tá certo? Dia 10, o nosso culto vai ser presencial, com transmissão online. Então, por favor, quem for aqui da região, gente, prestigie, né, a decisão da nossa querida Ana Luísa. E é óbvio, né, que se a gente vai estar aqui, vai rolar, né, um churrasquito, né, porque ninguém é de ferro, tá bom? Então, quem vier para o culto, vem para o batismo, que fica para o churrasco. Então, eu vou precisar que vocês me confirmem. Quem for vir, eu preciso da confirmação justamente por conta disso, tá bom? Vamos orar então, agradecer o nome do Senhor, agradecer por essa etapa, agradecer pela clareza que Ele tem trazido a nós. E queridos, que vocês possam realmente tomar essa decisão e esse posicionamento de não apenas recitarmos, né, Mateus 6, o final lá do capítulo que diz que a gente primeiro coloca, é que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino dos céus, mas que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus querido, por esse propósito que nós estamos aqui, Pai, seguindo essa escola de princípios, e nós sabemos que é sempre desafiador quando nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer, ó Deus querido, que ainda existem mazelas, feridas, crenças que têm nos impedido de avançar e de seguir diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu quero louvar o teu nome nessa noite por cada um que está aqui, ó Pai. Te pedir, ó Deus, que a tua graça possa restaurar a força física, mental e emocional de cada um. E que cada um de nós aqui possamos compreender, Pai, a importância e a necessidade de colocarmos o reino de Deus e o nosso relacionamento contigo como a principal prioridade das nossas vidas. Obrigada por esse privilégio de caminhar com essas pessoas, ó Deus, e que desde já eu quero colocar diante de Ti
essa semana, que vai ser a semana de negócios como missão, que o Senhor possa nos abençoar, que isso possa ser um instrumento, Pai, de restauração, de cura de muitas pessoas. Então, abençoa todos aqueles que trarão convidados, que esses convidados possam se sentir, ó Pai, acolhidos pelo Teu amor, pela Tua graça. Eu quero te agradecer também, Paizinho, pela vida da Ana Luísa, que tomou essa decisão do batismo, Pai. A tua palavra diz e nos garante que se crermos e formos batizados, seremos salvos. Então, o batismo faz parte do ato da salvação. E nesse próximo domingo, Pai, ela estará concretizando. Então, que ao longo desses próximos dias, ela possa ser guardada e protegida pelo Senhor, assim como a sua filha, Elô, também, Pai. E também quero te agradecer e já colocar debaixo do teu manto de invisibilidade, Pai, esse projeto do João com os homens. Deus, nós sabemos que quando esses homens estiverem posicionados como verdadeiros sacerdotes, compreendendo o verdadeiro chamado de cada um, ninguém mais poderá pará-los, ó Deus. E sabemos que famílias fortes geram igrejas fortes, e igrejas fortes gera uma nação forte. E é isso que nós profetizamos nessa noite sobre o nosso Brasil, Pai, que a nossa nação pertence ao Senhor e que nos levantaremos, Pai, para estarmos diante da tua presença, lutando, guerreando e ocupando o espaço que o Senhor tem para cada um de nós nessa nação. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite de descanso. Domingo a gente tem o nosso encontro que vai ser online, ok? E próxima semana, lembra que nós temos negócio como missão, qualquer coisa, vai mandando mensagem. Quarto capítulo do livro fica para a outra semana, tá bom? Ok? Beijo grande no coração de vocês. Shalom, shalom.